Olá, muito bom dia. Peguei meu chá, que agora eu tô na fase do chá, dando um tempinho de café. Agora tô cuidando mais de mim. Não que eu não cuidasse sempre, né? Mas o café às vezes é bom, dependendo de cada situação, é uma situação. Então, eu tô na fase do chá. E aí, esse vídeo, hoje eu tô fazendo esse vídeo porque eu assisti um vídeo muito interessante e assim, me despertou muitas coisas assim, sabe aquelas mensagens, né? Porque um vídeo desse para mim é uma mensagem que chega para mim dizendo, trazendo informações valiosas, né? Não sei se isso aqui tá funcionando. Acho que tá. Bom, vou segurar. Então, esse vídeo, ele trouxe muitos insights assim para mim e eu falei, eu não vou, né? Como recente que eu assisti, eu ainda tá as coisas, né, muito claras e aí eu quero deixar esse vídeo porque até para mim mesmo, quando eu precisar lembrar disso, então eu quero fazer um resumo aqui para quando eu quiser lembrar, tá? Não vou ficar também falando muita coisa. Mas enfim, esse vídeo é um vídeo lá daquele canal do Lewis, sabe? Português, né? Especialista em manifestação. Então, ele levou esse convidado que ele vai falar sobre ele usa, né, o termo milagre, né? O milagre da manifestação. E ele vai trazer o que acontece, né? Por que as pessoas não realizam, não manifestam os seus milagres, né? Ficam girando naqueles ciclos repetitivos da vida. E aí ele traz assim uma contribuição que eu achei incrível. Muitas pessoas falam as mesmas coisas, mas de formas diferentes, com linguagem diferente, com a didática diferente. E eu penso que são como códigos, assim. Então, às vezes, aquela forma daquela pessoa falar aquilo é como se o meu QR Code conseguisse captar aquela mensagem, aquele código, né? Que outras pessoas podem falar e eu não posso não assimilar. Então, a forma como ele falou, e talvez até o meu momento, eu consegui mesmo captar, fazer uns downloads. E aí ele fala dessa questão da manifestação, tá? E aí o que ele fala, né? Ele basicamente ele fala que existem 4 quadrantes para a pessoa, 4 coisas que ela precisa fazer para entrar nessa, né? Nessa vibração de estar vivendo plenamente, estar manifestando o que ela quer, né? E sair daquele ciclo. Então, esses 4 quadrantes, eles são o trabalho espiritual, o trabalho físico, a certeza e a oração. Então, ele vai trabalhar nesse vídeo esses 4 quadrantes, né? E aí, eu anotei bastante coisa, anotei páginas aqui porque eu achei muito interessante. E aí ele fala, o primeiro quadrante, né? Ele fala que é o trabalho espiritual. E aí, o que seria esse trabalho espiritual? Aí ele fala que esse trabalho espiritual é o motivo pelo qual a nossa alma veio, né, ao mundo. Então, que é basicamente transformar as nossas limitações, nossos medos, as nossas crenças,
voltei aqui. Então, essa fase espiritual não, o trabalho, né, espiritual, seria a gente transformar esses medos, as crenças, toda a negatividade, a questão da rejeição, do abandono, as resistências, né? Tantas coisas que a gente não soube lidar e a gente fica repetindo, né? A gente gravou esse programa, né? Por exemplo, o programa do medo e ali está instalado, então a gente fica repetindo. E nada mais é esse trabalho espiritual do que a gente transformar, né? Por exemplo, transformar um medo, né? Ressignificar ele, ressignificar as nossas dores, né? Nossos traumas. Então, basicamente, esse primeiro quadrante seria isso, né? E aí é muito interessante, porque aí ele fala assim que, vamos ver o que eu anotei aqui, que quando é perguntado para as pessoas, né, assim, a maioria das pessoas que ele atende que não manifestam, e qual que seria o motivo, o primeiro motivo, né, que é perguntado para ele, ele fala o motivo principal das pessoas não manifestarem é a dúvida, né? Então elas criam muita dúvida, elas têm dúvida a respeito delas, da capacidade delas, se elas são merecedoras, que elas não são merecedoras e tantas dúvidas. E a dúvida não é a vibração da criação. Essa vibração da criação você não manifesta, porque a vibração, depois eu vou falar desse quadrante, que é a certeza, né? Então, na dúvida, você fica em dúvida de tudo, você está vibrando naquilo, você não consegue manifestar, né? E aí, que ele fala que o Criador não tem essas limitações, né? Não tem a dúvida, não existe isso na nossa fonte, né? Na nossa essência. E aí, a questão da escuridão, né? Que aí é perguntado, e por que a gente nasce então com isso, se o Criador, se a fonte não tem, né? E aí ele dá um exemplo muito legal, que assim, para mim, eu tinha mesmo essa questão, assim, né? Por que a gente tem essas coisas? Por que a gente tem que ficar trabalhando essas coisas? E aí ele falou que a gente não nasce mesmo com a escuridão, né? Aliás, que o Criador não tem, né? Mas é por quê? Porque nós pedimos, né? Nossa alma pediu para que a gente viesse para cá, com essas provações, para que a gente pudesse, como somos Criador, pudéssemos transformar essa escuridão em luz e ter essa sensação, né? De ter feito isso. E aí ele dá um exemplo muito interessante aí eu entendi tudo com esse exemplo, que é o exemplo que ele fala assim, por exemplo, você vai dar um presente para o seu filho, você vai dar um presente para ele, você pega um quebra-cabeças de 1000 peças, monta e dá para ele. Quando ele vê, para ele não tem sentido nenhum, né? Ganhar algo, um quebra-cabeças montado, né? Então é a mesma coisa. Se a gente já chegasse aqui com tudo, com toda a felicidade, a gente não ia ter o gostinho de criar, de transformar. Então, né? Então a criança, quando ela vai montando e ela monta a última peça, que ela vê o quebra-cabeça montado, ela vai sentir aquela, né? Aquela satisfação. Então, esse é o motivo da gente estar aqui. E a gente quer transformar todas essas nossas negatividades, colocar luz, transformar para que a gente sinta a satisfação mesmo de ter feito, né? De ter construído algo. E aí ele fala, por exemplo, que se você pega uma empresa já pronta da sua família, é diferente de você construir aquilo, né? Então, isso para mim já foi incrível, né? Que a gente está aqui, né, para isso, para transformar todas nossos sentimentos, né?
Bom, então, assim, esse exemplo, né, Hoje eu tô meia tico-tico no fubá, né? Esse exemplo assim, da gente transformar do quebra-cabeça ficou para mim super claro, porque às vezes eu pensava assim, caramba, né? O Criador é perfeito, essa perfeição, por que que a gente tem que passar por essas coisas e tal? Então eu tinha ali uma informação aqui e ali, então isso para mim já me trouxe assim, então foi ótimo. Então assim, a gente sabe que a gente está aqui para transformar e que a gente tem total capacidade de fazer isso, de transformar as nossas dores, né? Então, isso, só da gente saber isso, que a gente pediu para isso, né? Que a gente quer montar o nosso próprio quebra-cabeça, a gente quer ressignificar as nossas dores, e esse é o processo assim, que eu venho fazendo já há alguns anos, e é exatamente assim, né? E a gente vai sentindo uma satisfação quando a gente consegue superar coisas, né? Que você fala assim, caramba, hoje eu já superei aquilo. Então a gente mesmo vai criando e transformando as coisas na nossa vida. E isso é incrível. Esse vídeo eu vou falar só desse primeiro quadrante, tá? Eu não quero que fique tão longo. E aí eu vou fazendo os próximos falando dos outros quadrantes. E aí o próximo eu falo da certeza, tá bom? Então, fico por aqui hoje. Um beijo no seu coração.